lugares é o melhor lugar para se estar, né? Já venho diante dessa, agradecer ao pastor Luiz, a pastora Marielle pela oportunidade, muito obrigado, Deus abençoe, pela confiança, né? Que não é fácil. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Aleluia. Irmão, fala com o teu irmão aí do teu lado assim: hoje Deus vai te tirar do cárcere para a dupla honra. Não, eu não ouvi. Fala dupla honra. Usa a tua autoridade, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? Deus vai te tirar. Eu não sei da forma que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei da forma, às vezes triste, cansado, doente, seja da forma que for. Eu quero declarar uma palavra de dupla honra na sua vida nesta noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que Deus venha abrir as portas como porta das janelas do céu essa noite e derramar sobre nós a dupla honra. Vamos tentar aprender hoje um pouco mais como podemos receber a dupla honra, honrando os nossos líderes, nossos pastores, as autoridades sobre nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Vocês podem dar uma glória a Deus aí, irmãos? Amém. Pode se sentar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, tá bom. Que daí eu me sinto pequeno daí. Eu vou me sentir pequeno. E aí Deus cresce e fica tudo certo. Amém. Então, quando nós vamos estar falando sobre autoridades, eu quero falar sobre 3 tópicos. Eu quero dividir família, certo? Porque nós devemos, né, respeitar nossos pais, nossas mães, o pai, a mãe, né? Governamental ou governamentais, certo? Que são policiais, autoridade, reis e rainhas. E o terceiro tópico, eclesiásticos. Não sei se todos conhecem essa palavra, mas eclesiástico vem as autoridades dentro da igreja, o pastor, o presbítero, o diácono, os líderes de células e assim vai. Amém? Amém. Só que enquanto eu estava percebendo, meu irmão, eu estava lendo a Bíblia, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu vi a vida de um rapaz, o José, mas não esse aqui, né? O José da Bíblia, José do Egito. E ele passou por esses 3 tópicos, irmãos, passou pela prova e dando glória a Deus. Yes. Então eu quero falar um pouquinho sobre José. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 13. E o que é mais interessante, meus irmãos, que o único mandamento que tem promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, e te acrescentarão os dias na terra. Então esse é um. Deixa eu ver se esse está igual ao meu. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Isso é muito interessante. Aqui ele já estava sendo o quê? Quando nós falamos em receber e querer a dupla honra, nós estamos que o quê? Não tem outra coisa a não ser fidelidade e obediência. Amém. Certo? E aqui ele estava sendo o quê? Fiel a seu pai e obediente. Mas o que eu acho mais interessante aqui nessa parte, meus irmãos, você sabe o que era? E que enquanto ele estava... Aqui eu quero soltar algumas surpresinhas para vocês, algumas cerejinhas que Deus me deu e que é muito interessante. Antes de chegar nesse tópico aqui, nós sabemos que José, ia falar um pouquinho da vida dele, olha só, que José ele ganhou uma túnica. Por que também que ele ganhou aquela túnica? A palavra do Senhor fala que porque ele era o filho da velhice. Ele era o filho da velhice, era o filho de Raquel, e Jacó amava ele, sabe? Era aquele filho. Era o mais novinho até então. Então seu pai te deu aquela túnica. E quando ele recebeu aquela túnica, aconteceu algo muito interessante. Que os seus irmãos, seus familiares,
não gostaram muito, ficaram um pouco com inveja, depois veio os sonhos. Então, o que eu aprendo com isso? Meu irmão, quando meu Deus quer levantar, Ele levanta. Amém. Você pode querer, outro pode não querer, não importa. A palavra de Deus é uma só. Ele vai fazer o que Ele quiser no nosso meio, aonde Ele quer. Essa é a vontade dEle. E quando o pai dele deu essa túnica para ele, ok? E também mandou ele lá ver aos irmãos, cabe outro princípio: confiança. O pai dele confiava nele, porque os irmãos dele falavam assim: vai ser o menor agora, cuidar dos mais velhos, dos maiores, não pode. Isso era, vamos dizer, contra a lei deles. Mas é a confiança. Agora eu vou te contar um segredinho muito interessante. Deus, Ele precisa de filhos que confia, que Ele possa confiar. Amém. Olha que interessante. Quando ele foi fazer essa viagem para ver os irmãos dele, ele chegou até Siquém lá e os irmãos não estavam. Aí apareceu um homem que falou: seus irmãos estão pro lado de lá. E ele viajou 3 dias até chegar neste local. Chegando neste local, o que o pai dele falou? Você vai até Siquém, é o que está escrito ali. Você vai até Siquém, os teus irmãos vão estar apacentando ali. Ele fez o que o pai dele mandou. Ele voltou para casa. Se você for o próximo versículo, não. Sabe o que ele fez? Ele continuou. Aí é que está a cereja. Deus precisa de pessoas que não parem no meio do caminho, meus irmãos. Você tem que fazer até o final. Se Deus mandou pregar, prega até o final. Mandou cantar, canta até o final. Mandou orar, interceder, vai até o final. Sempre até o final. Nunca pare, nunca desiste. Amém. Daquele propósito que Deus colocou na sua vida. Já está aqui dentro. Fidelidade, confiança, debaixo da autoridade do pai dele. Isso para mim foi muito interessante. Agora eu vou falar um pouquinho das coisas governamentais que aconteceu na vida de José. Gênesis 39, capítulo 39, versículo 4, por favor. Posso dar só mais uma cerejinha antes de ler esse aqui? Amém. Você sabe por quê? Irmãos, crente fiel ao seu pastor é pedra de tropeço na vida de crente picareta. Amém. Vou explicar o porquê. Os irmãos dele achavam que ele era o quê? Na nossa língua portuguesa, cagueta. Tudo José caguetava os seus irmãos, tudo José contava. Mas na realidade, José estava errado. José estava sendo fiel a quem? Quem era a autoridade naquele lugar? Não era o pai dele? Então, se você tiver bastante coragem agora, bastante, se for corajoso de verdade, olha para o olho do teu irmão aí do lado, pode fazer, pode, olha no olho do teu irmão aí, fala assim: você pode ser meu irmão, você pode ser meu marido, você pode ser minha esposa, você pode ser quem for. Eu sou filho de Deus. Amém. Eu não vou comunar com o pecado de ninguém. Amém? É isso que nós temos que fazer. E isso é muito interessante. Então, José, ele era um menino que tinha um coração puro. Então, ele não entregava a ninguém. Ele só era fiel à sua autoridade, que era seu pai. Glória a Deus, estamos entendendo? Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa. Guarda bem, a sua casa. Fala, a sua casa. A sua casa. Ele confiou tudo o que possuía. Ele confiou tudo
que possuía. Então, governamentais, agora eu vou falar de Potifar. Por quê? Porque Potifar, ele era um governador daquela época. Ele que estava ali com o rei, era um cara muito poderoso. E o que aconteceu? A palavra está falando assim, que os olhos de Potifar se agradou de José. E tudo onde José tocava, prosperava. Amém. E por mais que quando ele chegou ali, que ele apanhava, passava por algumas coisas no começo, quando ele foi trocado, ele foi comprado, o que aconteceu? Ele recebeu uma honra. Mas tudo por quê? Primeiramente, aqui, quando foi entregado para ele a administração da casa, foi também entregada uma outra túnica. Amém. Ele recebeu a túnica de escravo de honra. Então ele recebeu a segunda túnica, a primeira do pai da terra, né? A segunda túnica, que é do governador, governador não, né? Do Potifar. E entregou tudo nas mãos dele. E tudo prosperava, tudo ia bem, tudo ia legal. Até que aconteceu algumas coisas. Obrigado. Até que aconteceu algumas coisas que nós já sabemos. E eu aprendi isso com o pastor Jackson Antônio, quando a gente foi naquele encontro de homens, lá na igreja do pastor Sandro. E eu quero passar para aqueles que não ouviram. Aquela revelação foi muito inteligente. Podia até falar que foi minha, irmão, porque é muito inteligente. Quando eu falei para você gravar a casa, quando um homem casado, certo? Entrega, é isso que ele disse, eu concordo. Ele entrega tudo que ele tem nas mãos de outro homem. Imagina, um rapaz de outra terra, jovem, fortinho, bonitinho, passeando para sua terra, de lá e para cá, dentro da sua casa, administrando tudo. E Potifar não tinha nem tempo de ficar muito em casa. Então o que aconteceu? O rapaz passeando ali dentro, sozinho. A mulher de Potifar se admirou com ele. Então uma coisa que nós homens devemos fazer, um conselho eu acho para os maridos, sabe qual é? Você quer entregar algo, quer uma ajuda, tudo bem, mas nunca entrega a administração inteira da sua casa e nem a sua casa para uma outra pessoa. José era um homem muito crente. Nós sabemos do que aconteceu, né? Muito fiel a Deus. Mas por ele ser fiel a Deus na parte governamentais, o que aconteceu? Ele recebeu uma túnica, que era a túnica do servo de honra. Mas isso ainda não é tudo. Vem a parte melhor ainda. Quero falar um pouco agora. Eu quero falar um pouco agora das eclesiásticas. Que nas eclesiásticas, todos nós sabemos que quando a mulher de Potifar o acusou e o levou ele ao cárcere, que ele foi preso, lá dentro ele ganhou uma outra túnica dentro da prisão, uma túnica de servo que cuidava dos outros prisioneiros. Quer dizer, por mais uma vez, a fidelidade dele para com a sua autoridade, no caso a prisão agora, a autoridade da prisão, ele recebeu uma outra túnica. Ele foi honrado pela terceira vez. Amém. Então, o que devemos aprender? É isso. Obediência, fidelidade. A gente vai receber a nossa honra. Basta você estar honrando aquelas pessoas que estão sobre a sua cabeça. Né? E eu só vou falar agora, mas eu vou falar no final também, né? Que em Romanos, né, no capítulo 13, versículo 1, não precisa te pôr agora, fala que todas as autoridades que estão na terra foram constituídas por Deus. Indiferente, você vê aquele um lá que mata, que faz, que destrói, todas foram constituídas por Deus.
no final vai acontecer alguma coisa. O quanto veio no meu coração enquanto eu estava em casa, a Bolívia, né, pastor? Colocaram lá, aquele rapaz está lá e não ia deixar crente entrar, que ele ia acabar com tudo. Mas, irmãos, imagina o mundo orando. Imagina o mundo orando. Eu creio, sabe o que? Quando você ora, que você intercede, que você se coloca no lugar, isso é amor. Amém. E eu acredito que amor quebra decretos. E já fez isso não somente na Bolívia, na própria Bíblia, fez com Moisés. Moisés, quando a filha de Faraó viu ele, a palavra diz assim, que olhou para ele e falou assim, ó, esse é um filho dos hebreus pela roupa. E a ordem que era dada era uma só, ou levar ele para ser escravo ou para matar. O que ela fez? Levou e ele foi filho dela. Ela tratou ele. Então o amor, ele quebra decretos. Em vários pontos da Bíblia acontece isso. E é interessante, né, que um decreto do reino, né, mas aconteceu. Ele era o rei do Egito, era o faraó. Ela falou, não, esse vai ser meu filho. Não é? Então, isso é só um tópico interessante que eu queria passar sobre a honra. Mas voltando aqui, dizendo sobre José. Então, enquanto José estava na prisão, o que aconteceu? Teve lá 2 presos, né? O padeiro e o rapaz que servia o vinho. Os 2 estavam presos. E cada um também teve um sonho. E eles contaram os sonhos para José. Um dia, José devia ser um amor de pessoa. Assim como o nosso aqui, né? José é uma bênção. Eu acho que ele, a segunda palavra, ele diz que olhou a face daqueles 2 homens e viu que aqueles 2 homens estavam aflitos dentro da alma. E aí ele falou, abre comigo, eu quero, né, conta os sonhos. E ele contou os sonhos. E aí José revelou, né? E um dos sonhos, o rapaz que servia o vinho ia voltar a servir o vinho ao rei, e o padeiro ia morrer. Enquanto isso, José ainda estava na esperança. Bom, eu quero sair da prisão, eu não quero ficar aqui, né? Quando você voltar lá, ficar perto do faraó, do rei, fala de mim, comenta de mim. Ele não fez nada, ele esqueceu. Será que foi isso? Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1 fala que há tempo para tudo nessa terra, tudo está nas condições de Deus. Então, aquilo, todos esses anos que José esperou, desde o início, que jogaram ele no poço, até chegar aqui, na cadeia, irmãos, tudo propósito de Deus. E a palavra fala que ele não murmurou em nenhuma instância. Só que eu tenho uma outra cereja para vocês, que é coisa linda, amém? Amém. Ó, quem acreditar diz um amém. Amém. Quando Deus quer te abençoar, Ele deixa a gente sem dormir, Ele vai deixar a pessoa com insônia. Amém. Foi isso que aconteceu com o faraó. Deus, ele já tinha os planos dele, meus irmãos. Deus já tinha o propósito dele na vida de José. O que ele fez daí então? Colocou aqueles sonhos na mente de Faraó. Então, irmão, quando Deus tem algo para fazer na sua vida e na minha vida, tem pessoa, sabe, que não vai gostar muito. Por exemplo, você quer ver? Se eu chegar para você, eu creio muito nisso. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e tal. E eu falo, meu irmão, o meu propósito está aqui, ó. Essa é a minha semente. Aí as pessoas vão olhar e vão falar, cadê a semente? Por quê? Porque a semente, para ela nascer, ela tem que estar enterrada. E semente enterrada alguém vê? Não. Então por isso que as pessoas não creem no nosso ministério e nem nos nossos propósitos. Porque a semente está enterrada. Só que há um Deus do impossível, que quando Ele manda a chuva e essa flor nascer, como é que você, vamos dizer que é uma flor, uma rosa que nasceu. Quando a rosa está nascendo e você quer sentir o cheiro da rosa, como é que você faz? Você faz assim, ó, se prostra para cheirar.
Está entendendo o recado? Quando Deus faz na sua vida, todos aqueles que não quis, meu irmão, aqueles que ficou contra o propósito de Deus, eles vão ter que se dobrar diante desse propósito de Deus, não de você, mas do propósito e ministério que Deus tem na sua vida. E eu vou provar isso na palavra, na vida de José, que é lindo. Então tá. Então o rei teve o sonho. E aí o rei estava lá, sonhou uma vez, sonhou duas vezes. O que aconteceu? Eu estou esquecendo o nome dele, ajuda aí. O rapaz que servia o vinho. O copeiro. Obrigado. Líder Alan, é isso aí. Então o copeiro falou assim, olha, lembra que a gente estava lá na prisão, assim? Então tem um rapaz lá que interpreta sonho. E quando ele interpreta, foi certo, deu certinho. O Senhor, ele revelou o sonho dizendo que o padeiro ia ser morto e que eu ia vir aqui fazer o que eu estou fazendo agora para o Senhor. Então manda chamar ele. Aí foram mandar chamar José. Só que Faraó é Faraó e rei é rei, e José era um prisioneiro. Então a palavra diz que o que? Pegaram José, fizeram uma barba nele, deram um banho nele, colocaram uma roupinha bonitinha. Por quê? Porque é assim que nós devemos se apresentar a uma autoridade. Amém. Ok? O meu pastor é minha autoridade. Eu não posso chegar nele, e aí pastor, qual que é, mano? Beleza? Tranquilidade? Não é? Tem tudo no seu lugar, né? Então temos que respeitar a autoridade. Ai meu Deus, essa parte aqui é bonita. Vamos colocar aí Gênesis 41, 16. Então o rei o chamou e contou, ó, o meu sonho é esse, o meu sonho é esse. E o rei disse para ele, coloca no 15. Faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 16. Respondeu-lhe José, olha que coração de Deus, isso não depende de mim, mas isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Amém. Então quer dizer, se fosse outro no lugar de José, quando ele falava assim, que é profeta, eu faço tudo, é eu que vou revelar o sonho, pode ser, qual que é? Mas José não, José ele era fiel. E aqui é o terceiro tópico que eu estou falando, Eclesiásticos, porque a gente está falando de Deus e dentro de igreja, e isso é muito interessante. Ele não trouxe para ele a responsabilidade de fazer aquilo, mas ele falou, não, eu não faço nada, mas é meu Deus que faz através de mim. Ele não puxou para ele aquela responsabilidade, ele não foi orgulhoso, ele não recebeu glória, e Deus viu isso. Amém. E o que aconteceu? Que é mais interessante, quando o papai deu a primeira túnica, ele perdeu. Quando Potifar deu a segunda túnica, ele perdeu, porque foi preso. A terceira túnica também. Aqui então Deus, depois que ele revelou os sonhos, o que Faraó disse? Faraó falou para ele assim, mas como vamos resolver essa situação? Porque os sonhos, nós já sabemos, né? Sonhou lá com as 5 espigas de milho gorda, 5 espigas de milho, 7 magra, 7 gorda, 7 vaca magra, 7 vaca gorda, 7 vaca magra, e tudo isso vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome. Aí, mas não tem ninguém no Egito, como que eu posso fazer isso? Ele falou, é simples, a gente vai fazer assim, 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 assim. Faraó se agradou também, porque viu Deus nele, como Potifar também viu Deus nele. Amém. E aonde ele colocava a mão, prosperava, meu irmão. O que aconteceu?
Amém. E aí, glória a Deus. O que Faraó fez? Esse aqui é o novo governador do Egito. Ele se tornou o novo governador do Egito. Contudo, em nenhuma desses três tópicos que eu disse, familiar, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas, honra teu pai e tua mãe, e terás o dia na terra. O segundo tópico, governamental, quando ele fez isso por Faraó e também por Potifar. Você quer ver uma outra coisa mais bonita também? Quando ele recebeu aquela túnica de governador, que ele recebeu o colar e que ele recebeu o anel, você quer mais dupla honra que isso? De escravo para governador? Amém. Tudo por quê? Fidelidade e obediência às suas autoridades. Amém. Nada mais. Agora, o que eu falei que era muito lido sobre se prostrar, olha só que interessante, às vezes a gente não pensa, mas lembra daquela mulher que acusou ele, quis mandar ele para a prisão e matar? O que aconteceu com ela? Ela teve que se prostrar ao propósito de Deus sobre a vida dele. Por quê? Imagina, eu estava na minha casa hoje lendo isso e eu fiquei pensando, rapaz, essa mulher, eu acho que ela sentiu vontade de morrer. Porque você já imaginou, a pessoa que é má de coração, que ela quis fazer um mal para aquela pessoa, o que ela fez? Não, inventou uma mentira, ele fez isso, fez aquilo, e queria que condenasse, mas Potifar também já conhecia com certeza a mulher que tinha, acreditou mais em José, porque sabia de tudo dele. Aí, eu fiquei pensando, ele passando por ali, todo mundo gritando, se ajoelhado, dizendo que ele era o governador do Egito. Quer ver uma outra honra, maior ainda, por respeitar o seu líder, a pessoa que está acima de você? Faraó, diz a palavra, que falou para ele, traga seu pai, seus irmãos, aqui ó, coloca eles nessa terra e eles vão comer do bom e do melhor. Você já imaginou? Isso é honra dupla. O pastor está empregado. O pastor está empregado que honra é honra, mas honra dupla é espiritual, né? Assim, as duas são, mas a honra dupla, ela é espiritual, ela é profunda, ela é poderosa, ela é forte. E eu não consigo imaginar, irmãos, eu não consigo imaginar maiores dupla honras ou viver a vida que José viveu, passando por que ele passou, mas tudo que ele passou, ele foi fiel, ele teve confiança, as pessoas confiaram nele, né? Não somente seu pai, como Potifar e como o rei, o Egito todo. Então, coloca o tópico aí para nós aí. Se eu tivesse que dar um nome nessa mensagem, seria esse aí, ó. Do cárcere à dupla honra. Porque a dupla honra de José, as duplas honras de José, porque eu não creio que foi uma, foi várias. E nenhuma ele conseguiu por braço e por força. Irmãos, eu quero que isso fique consciente dentro, escreve na tábua do seu coração e não esqueça. Fidelidade. Amém? Vocês podem dar uma glória a Deus? Amém, glória a Deus. Pastor, eu acabo a palavra por aqui. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe, pastora. Amém? Amém? Muito obrigado. Palmas para Jesus aí que ele merece.